Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aí ao nosso workshop sobre testes no front-end. E antes de partir para a mão na massa, porque a ideia dessa apresentação, desse workshop, é a gente também, né, ter uma experiência de testes no front-end, a gente vai falar aí um pouquinho, né, da importância do teste, né, do porquê testar, ou até mesmo do porquê não testar, porque, né, tem essa possibilidade. Então, eu passei ali alguns tópicos para a gente conversar inicialmente. A primeira parte é quando a gente deve usar o teste no front-end. Né? Tem uma discussão aí que, como desenvolvedor, a gente se faz, né, que é até quando vale a pena testar o front-end. E aqui, acho que esses tópicos vão ajudar a gente a ter um guia assim, de tomar decisões. Primeiro é verificar, né, se o projeto ele possui uma quantidade considerável de lógica, né? Se ele tem muita regra de negócio, é importante testar. Se ele tem muitas funções que vão ser reutilizadas em vários lugares, então a gente consegue dessa forma garantir que está funcionando bem, é importante testar. Se possui regra de negócio ou código crucial para o sucesso de fluxos de negócio, né? Algo bem parecido aqui com a lógica também, e se é um produto ou projeto de vida longa, né? Se é um projeto, né, que tem um tempo limitado, talvez não valha a pena colocar testes, ou até mesmo se é um projeto muito pequeno que também, né, vai ser descartado, digamos assim. Os pontos positivos é que, tipo, os bugs eles são encontrados mais rápidos, né? E também é possível, cada vez que a gente encontra um bug, ir lá e colocar um teste para garantir que a gente não vai errar de novo a mesma coisa. Erros de runtime são tratados preventivamente, ou seja, aqueles erros que a gente só consegue verificar quando quebra e para o cliente. Né? No JavaScript tem muita coisa que às vezes a gente não prevê, uma propriedade que a gente não previu que poderia estar dando problema, que está vindo de outro lugar. A gente consegue ter mais confiança também nos deploys. Facilita o refactor, principalmente quando a gente, né, reescreve funções aqui que a gente está mantendo as mesmas coisas, né? Por exemplo, a gente tem testado o que está entrando e o que está saindo, então a gente tem uma segurança aí de refatorar, melhorar. Né? Quais são os pontos aí negativos? De fato, né, demora mais para desenvolver. A gente vai perder um pouquinho, né, de agilidade. Mais tempo também para se ambientar ao projeto. Dificulta a reescrita, né, porque ao contrário do que tu quer fazer num refactor, que é mudar a implementação interna, mas não mudar o resultado final, né, essa função ou módulo, ele foi mal planejado, né, ou no meio do caminho tem uma mudança de produto, enfim, ele precisa ser refeito, cara, aquele teste tem que ser jogado no lixo e ser feito um outro novo. Né. Quando a gente fala também de teste, sempre vem à tona a questão, né, de cobertura de teste, que é um ponto aqui que até o texto já começa que é controverso, porque não quer dizer, né, que ter ali os 100% de testes é garantia de fato que a gente tem uma segurança, e o contrário também é verdade. Né? Não quer dizer que a gente não ter uma cobertura 100% seja sinal de que não está bem testado, por exemplo, uma funcionalidade. E essa exigência, normalmente que ela é medida em percentual, né? E assim, quando a gente fala, né, principalmente assim, por exemplo, usando ferramentas que dão coberturas aqui, ele vê, por exemplo, quantas linhas foram testadas, condições, acho que isso que ajuda, né? Porque a gente consegue verificar se a gente não testou alguma condição de verdade. E aqui, nesse artigo, pelo menos que eu peguei, ele diz que tem, de fato, esse testar demais, né? E o melhor é escolher um meio termo e começar principalmente com aqueles arquivos que são críticos, como regra de negócio, né, lógica, e ao invés de a gente ficar tratando todos os arquivos absolutamente. Então, aqui tem que fazer um meio termo, tá? Principalmente quando a gente fala no front-end, é difícil a gente testar 100%, ao mesmo tempo que é importante a gente saber que, às vezes, cara, tem testes que são importantes, outros não são tanto. Né? A gente vai ver, por exemplo, principalmente quando a gente fala de teste de integração, que algumas coisas são muito difíceis de ser testadas. Né? E aqui, quando a gente fala, né, de componentes no front-end, por que é importante testar? Então, principalmente falando de teste unitário, né, a gente tem esses benefícios aqui. A gente, de certa forma, fornece uma documentação, né, de como o componente tem que se comportar.
A gente economiza muito tempo, porque se tiver que toda vez que subir algo, alguém ficar testando manualmente para ver se quebrou, alguma coisa se torna inviável, né? A gente reduz erros novos, né? Aliás, reduz erros em novos recursos que vão começar a entrar. A gente aprimora também a arquitetura do código e facilita a refatoração. Inclusive, quando a gente está colocando testes, é muito comum, principalmente no front, né, que é um pouquinho mais difícil de fazer um TDD, a gente acaba, às vezes, se beneficiando, de certa forma, do TDD, porque a gente pode não ter pensado em alguns casos de uso, e quando a gente vai para o teste, que a gente quer testar aquele caminho não feliz, a gente se dá conta que muitas vezes o nosso código não está preparado para tratar os caminhos não felizes, e a gente, através do teste, acaba fazendo um TDD também. A gente vai lá, faz o teste e faz uma implementação. Isso aqui é super comum de acontecer. Quando a gente fala de testes aqui, tem vários tipos de pirâmides de teste, então essa aqui é bem simples até, né? Onde a gente tem aqui um certo grau, né, de custo e tempo também. Testes unitários são aqueles testes mais simples possíveis, que têm o menor tempo de execução e o menor custo, né, de valor mesmo. E aí, conforme a gente vai crescendo aqui na pirâmide, indo mais para o topo, passando dos testes de integração para os testes end-to-end, esse tempo aqui ele aumenta e, obviamente, né, o custo disso também é muito maior. Lembrando que vocês podem me interromper a qualquer momento aí, se quiserem fazer perguntas. Legal. Então, eu vou sinalizar aqui alguns testes e falar super sucintamente sobre eles aqui, que são testes que eu vejo assim, sendo utilizados no front-end de forma mais comum. Né? Primeiro, né, teste unitário, que daí é aquele teste assim, de métodos, funções que são bem simples, e a gente pode testar também componentes de forma mais unitária, quando a gente fala, né, de componentes que são bem simples, assim, tem uma usabilidade, assim, uma funcionalidade bem limitada, né? O teste de unitário, né, por ser mais simples, ele também é um dos mais úteis, né, durante o desenvolvimento, que ele ajuda, de fato, a gente a arquitetar um componente ou refatorar ele com segurança, né? Então, normalmente a gente começa a criar um componente, faz aqueles testes, quer fazer alguma melhoria. Tendo um teste unitário, a gente consegue ter uma segurança que a gente não vai quebrar aquilo que já está funcionando. Certo? Aqui eu não vou, né, passar muito, né? Ele fala aqui que é importante saber que isso pode, né, diminuir um pouco aí a velocidade, mas a gente tem que ter em mente que esses testes são bem essenciais aqui quando a gente fala, né, em questão de algo que vai ser sustentável e também escalável. Quando a gente vem aqui para os testes de integração, a gente fala mais aqui, no caso do front-end, dos testes mesmo de componentes. É importante saber também que teste de integração aqui pode ter vários tipos de sinônimos, né? A gente pode... Sempre que a gente fala de teste aqui, ó, de integração, a gente está falando de que a gente está testando duas unidades que estão, de alguma forma, ali se combinando, né, interagindo. No caso de um componente, a gente fala de um teste, às vezes, que está trabalhando com vários componentes, então a gente chama de teste de integração. É um teste também que começa a ficar mais lento, dependendo do quanto esse teste de integração está se aproximando aqui do topo da pirâmide. Tá? Tem testes de snapshot, que são testes que, basicamente, quando o componente ele é renderizado na tela, ele gera lá um HTML, enfim, e esse teste, né, de snapshot, ele salva o código do teu componente depois que ele está renderizado e compara cada vez, né, que esse teste é gerado. É um teste super simples, mas é um teste bastante útil, assim. Tem o teste end-to-end. Esse teste end-to-end ele é um teste que é de ponta a ponta, então a gente de fato faria, por exemplo, um request lá na API, montaria tudo, né? E quando a gente moca as coisas, daí esse teste aqui a gente não chamaria de end-to-end, a gente chamaria mais de teste funcional, porque o end-to-end ele de fato testa essa coisa de ponta a ponta, então a gente vai de fato lá fazer o request numa API, vai renderizar tudo, vai fazer a utilização, por exemplo, no front-end do projeto como se fosse um usuário, certo? E aqui no final
Estou listando alguns testes aqui, alguns que a gente até nem abordou aqui, né? Então, a gente falou aqui de teste unitário, teste funcional, né, que é o teste end-to-end, teste de integração ou de componente. A gente vai abordar aqui no nosso workshop hoje mais esses dois grupos aqui, teste unitário e funcional, testes de snapshot e testes também de regressão visual. Eu resolvi trazer aqui porque é um teste que a gente está usando no Mars, a gente está ainda se adaptando com ele, mas é um teste que ele de fato renderiza o componente, tira lá, né, uma imagem do componente e cada vez, né, que um PR entra, a gente faz uma comparação para ver como estava antes e como está agora. E isso ajuda bastante porque se a gente mexer em alguma coisa, né, que vai alterar a parte visual, principalmente essa parte que é bem importante quando a gente fala de componentes que são usados em muitos lugares, que é o caso, por exemplo, da nossa UIKit, a gente mantém aí uma certa segurança de que nada vai alterar visualmente sem que a gente perceba, né? Então esse teste quebra. Falando sobre esses testes aqui, eu listei aqui algumas ferramentas que a gente usa, né? A gente usa para teste unitário e para snapshot o Jest. Para teste unitário de componente, integração, teste funcional, a gente está fazendo uso do Testing Library, que é o que esses dois aqui são os que a gente vai usar hoje. Para teste end-to-end funcional, tem o Cypress. E para teste de regressão visual tem o Lock, que é uma ferramenta bem interessante, assim, que abstrai bastante o nosso trabalho, porque quando a gente fala aqui de regressão visual, a gente tem alguns problemas, por exemplo, de influência até mesmo do sistema operacional sobre aqueles componentes, né? Então o Lock por baixo, ele já tem aí uma máquina virtual que faz o teste para nós. Então essa ferramenta aqui, ela é muito boa porque, independente se eu estou trabalhando num sistema operacional, sei lá, Linux, Mac, Windows, Ubuntu, enfim, ele vai criar um ambiente que é igual para todo mundo e aí essas diferenças não vão, de fato, inferir, né, ou sujar, digamos assim, o nosso teste. Certo, gente? Eu vou abrir aqui rapidinho as páginas, né, que a gente tem aqui do Jest, por exemplo. Aqui eu abri na parte do spec, eu recomendo que quem não tenha trabalhado ainda com o Jest, dê uma olhada nessa ferramenta, é uma ferramenta muito popular e, na minha opinião, muito boa de se usar. Então esses aqui são os asserts. Normalmente a gente vai ter uma estrutura de teste onde a gente espera um valor e aqui tem os asserts que são possíveis, né? Então aqui tem uma listinha bem legal, eu não vou entrar em muito detalhe. Esse aqui é o Testing Library que a gente vai usar. Isso aqui é uma ferramenta que ela abstrai o uso de vários tipos, né, de outras ferramentas de teste dentro de frameworks. Então, por exemplo, aqui, ó, deixa eu dar uma olhada aqui na página inicial, aqui no Get Started. Ó, a gente tem uma aba aqui só sobre frameworks. Então, independente se eu estou usando React, se eu estou usando Vue, Angular, Svelte, outro tipo de framework, eu consigo, aprendendo essa ferramenta, né, migrar aqui os testes, né, para qualquer outro framework, ou até trabalhar em outro framework e já sair testando, sabe? Tem algumas pequenas diferenças, mas ela abstrai muito bem tudo isso. Aqui eu abri também o Cypress, né? O Cypress ele serve para testar aí end-to-end, funcionalmente. Então aqui tem uma imagem que acho que é bem esclarecedora nesse sentido. A gente roda o projeto e ele, né, vai inferindo aqui onde está sendo clicado, o que tem que acontecer, para que página eu vou. Então é um teste bem legal assim, de fazer, é bem gostoso de ver ele funcionando. Assim, né? E o Lock, né, que é a nossa ferramenta aqui de teste, então ele usa o Chrome por baixo, né, e ele usa, por exemplo, alguns tipos de bibliotecas para poder fazer esse match, né, entre a imagem de referência e a imagem que está sendo gerada a partir do que a gente está alterando. Então ele trabalha com bastante ferramentas por baixo, assim, que são interessantes. Vale a pena dar uma olhada no detalhe aqui e verificar esses tipos de dependências aqui que ele usa. É um teste que eu acho que é bem legal de ver funcionando também. Certo? Vou abrir esse espaço aqui para tomar uma água aqui também para ouvir vocês, porque se ficou alguma dúvida a gente já tira agora, ou se vocês quiserem
falar alguma coisa, porque a gente vai agora para a parte prática, certo? Acho que tem uma coisa para falar um pouco, que é com relação a... É sempre bom, eu sempre gosto de inverter a lógica com relação a gente sempre olha pro nosso código com o olhar de programador, o que é ótimo, porque a gente é programador. Mas acho que é bom a gente sempre lembrar que, na maioria dos casos, a programação ela é um meio e não um fim, que a gente está tentando entregar uma funcionalidade ali para o estudante, a gente está tentando entregar um sistema novo e tal, e que, no fim das contas, o que a pessoa quer fazer é resolver o problema dela usando o sistema, e a programação ali é só o caminho que a gente fez para entregar aquele sistema. E dentro daquela pirâmide que o Fred falou ali, da pirâmide de testes, ah, o que mais entrega valor para o cliente final ali, ah, na verdade, tipo, são os testes funcionais, principalmente eles são aqueles testes end-to-end. Porque, tipo, no fim das contas, o teste end-to-end é um robozinho testando como um usuário do início ao fim daquela funcionalidade. Então, tipo, o que nossos testes end-to-end são, por exemplo? É um robozinho que vai no Me Salva, clica no botão de logar, bota senha, bota e-mail, bota senha, clica em entrar, vai para o painel, vê se no painel tem um card com o nome de matérias, clica no matérias e assim por diante. Então, tipo, ele é o que mais entrega valor pro cliente. Porém, quebrou o teste porque ele não achou o card de matérias. Pro lado do desenvolvedor, tá, mas por que não, não conseguiu achar o card de matérias? Porque mudou o nome do card no front? Porque mudou a tag que a gente chamava ali, a referência dele mudou? Porque o back não conseguiu entregar o matérias? Porque mudou o nome daquele card no back? Então, tipo, pra gente, esse é o pior teste, porque tipo, qualquer coisinha quebra o teste funcional. E para a gente dar manutenção nele é muito complicado. Daí, do outro lado, o teste funcional, o teste unitário, ah, faz o contrário pro cliente. Tipo, pro cliente, uma validação ali se sei lá, a senha dele contém caracteres não numéricos e tal. Ah, se o teste funcional dele tiver um fluxo ali de uma senha que não tem caracteres não numéricos, já vai testar isso. Enquanto estiver testando várias outras coisas. Então, tipo, aquele teste funcional já resolveria, já pegaria isso. Só que pra gente é muito mais assertivo a gente vê unidade por unidade de lógica nossa, o que está quebrando, por que ela está quebrando e nos deixar claro que quando a gente refatorou a model de usuário, a gente quebrou a validação de senha, porque a gente passou por aquele caminho ali e a gente mudou isso. Ok, o nosso teste já diz na cara pra gente o que muda. Então, quanto mais testes unitários a gente tem, mais base para a gente não cometer erros lógicos, e ele vai nos dizer, o próprio sistema, nossos próprios testes vão nos dizer os erros que a gente está tentando inserir no sistema bem rápido, bem prático. Enquanto do outro lado vai ser muito mais trabalhoso, então, tipo, é uma dualidade, assim, para a gente conseguir subir nessa pirâmide. É muito importante a gente ter uma base muito sólida de testes unitários para a gente começar a pensar ali em integrar ou fazer esses testes de integração, e para depois sim pensar em ter esses testes funcionais. Perfeito, André. Muito bem colocado ali que tu comentou com a gente. Se vocês não tiverem mais aí comentários, eu vou explicar aqui como é que vai funcionar a dinâmica e aí a gente vai botar a mão na massa. Podemos? Então, beleza. Sim. Deixa eu abrir aqui. Tá? Então, o que eu preparei para hoje, tá? É uma coisa simples, tá? Porque a gente está aí tendo a primeira experiência aí com testes, então não vou pegar um componente que tenha muito tipo de, né, interação, porque aí acho que o propósito vai ficar um pouquinho aí maior do que a gente tem imaginado. Então é o seguinte, esse aqui é o Mars, a nossa biblioteca aí de componentes, e aqui, como são componentes que são reutilizados em toda a plataforma, testes unitários, vem a calhar muito bem, porque a gente garante
que a funcionalidade vai ser consistente sempre, né? A gente vai testar esse componente Radius aqui. É um componente que basicamente ele tem essa funcionalidade, né, de, né, vou clicar aqui e vou mudar o valor. Ele pode vir já por padrão como checked, o default dele não é checked, ele pode ser desabilitado. E esse aqui é um componente que tem, ele é uma unidade, porque depois eu posso passar aqui nos fields uma lista de checkeds, e aí é que eu quero garantir algumas funcionalidades, né? Entre elas, por exemplo, né, que se eu clicar em um outro elemento, eu não estou deixando outro selecionado, um só tem que ser selecionado por vez, né? Se eu desabilitar um aqui, né? Se eu passar que está desabilitado, todos têm que estar desabilitados, né? Por default, nenhum está checado. Aí eu vou lá, clico num, se eu clicar no mesmo, eu não devo, né, não devo aqui, né, deixar ele não marcado. Então, uma vez que eu marquei um, ele fica marcado sempre. E dentro desse cenário aqui, a gente vai criar esses testes, começando por esse primeiro, tá bom? Então, eu vou abrir aqui o projeto aqui no VS Code, tá? A gente pode até repassar aqui um pouquinho, né, de como é que está feito, né? Esse ambiente já está configurado, então lá no package.json, por exemplo, a gente já fez a instalação aqui do Jest. Ó, cadê aqui? Do Jest e do Testing Library. Além de colocar o Testing Library, vamos ver se eu acho ele aqui. Tá lá pra cima. Tá lá pra cima? Passei por Ele ele. começa com a roupa. Ah, tá. Então tá lá pra cima aqui, ó. Testing Library. Então eu instalei o Testing Library React e também o Jest DOM, porque como a gente vai fazer, né, a manipulação da DOM aqui, a gente precisa testar isso. Eu vou passar pelas configurações aqui geral. Vamos ver se tem mais aqui alguma coisa do Testing Library, tá? Que é importante colocar. Deixa eu ver se eu acho que agora... aqui. Acho que é isso, tá? É importante... Ah, tá. A gente só mexe no Jest aqui. É importante a gente dizer que o ambiente de teste vai ser o Jest DOM, tá? E como a gente está usando TypeScript, né? A gente está usando aqui o preset do TS Jest. Isso aqui é bem importante, tá? Porque se não mudar isso aqui para Jest DOM, ele não vai entender como, né, testar, como test library, ele não vai entender como testar. E aí vai dar erro. Então é importante fazer isso. Claro que a documentação lá de inicialização explica, né, com muito mais propriedade tudo. Mas é só esse ponto aí que eu queria chamar a atenção. Ok? Vou fechar aqui. Deixar essa aba também fechada. E, gente, a gente vai começar então com o teste desse componente aqui. Tá? Para quem não está familiarizado aí com o React, esse é um componente bem simples aqui. E a gente vai testar, tá? Sem se ater muito aqui ao código, tá? De como isso aqui está feito. A gente vai testar mais a funcionalidade, tá? Então a gente não... como é que faz tal coisa? Eu não deveria me preocupar com isso, tá? Quem se preocupa com a implementação é o componente. Eu só vou me preocupar aqui no teste com o comportamento e com aquilo que eu espero, né, que ele faça. Então, algo que eu gosto de fazer, sempre quando eu vou começar a testar, é criar uma lista. Pode ser em português mesmo, quem se sentir mais à vontade. Uma lista daquilo que eu gostaria de testar e dos corner cases também e caminhos não felizes, né? Que é tipo, o que acontece se uma coisa der errado, né? Quando a gente está no front-end, algo dá errado, se quebra para o usuário, é a pior experiência possível que a gente pode passar para ele. A gente sempre tem que ter uma forma ali, né, de apresentar o conteúdo, né, custe o que custar. Essa foi a grande premissa do JavaScript, por isso que o JavaScript ele tem algumas coisas que até o pessoal, né, acha ruim, mas no fim o propósito dele é mostrar para o usuário algo sem quebrar, custe o que custar, certo? Então a gente deveria também se preocupar muito com os casos aí de erro. Então aqui, coisas então que a gente tem que fazer lá no nosso componente de Red Button lá.
o componente está sendo renderizado com as propriedades corretas. Por exemplo, eu passo um label e está aparecendo lá um label. Se eu desabilito ele, de fato está desabilitando, o usuário não consegue clicar. Se eu passar ele como checado por padrão, fica checado de fato. Eu consigo passar um nome para ele, que é uma coisa importante quando a gente fala de inputs, ter um nome. Né? O componente, quando ele é clicado, muda o valor dele de fato. O componente, quando está checked, se eu clico de novo, ele mantém o mesmo valor de checked. O componente em estado de disabled, se ele for clicado, ele não muda o valor, ele mantém o mesmo valor que ele está. E essas classes de estado aqui estão sendo alteradas, né, o Redis e Disabled. Aqui, né, falando um pouquinho mais da implementação, né, mas é um teste que eu acho que, nesse caso, pode ou não fazer sentido a testar, porque a gente está usando o CSS para fazer alguma alteração ali, e ele está baseado aqui nesses Disabled. E se não tiver esse estado aqui do CSS, a coisa não vai funcionar da forma correta, não vai aparecer, né, da forma correta, então eu acho importante botar esse teste. E aqui, né, eu desmembrei todo isso aqui, todos esses questionamentos aqui principais, numa bateria de testes, tá? Então eu já botei aqui o termo em inglês para a gente não perder tempo aqui pensando, né, em como seria, e botei mais testes aqui, talvez, do que eu faria isoladamente, né, porque é um exercício, e eu acho que para um exercício é válido, tá? Nesse projeto aqui do Mars, a gente normalmente tem um scaffold para gerar componentes, e ele já gera um scaffold, inclusive, para testes. Eu vou montar aqui sem usar o scaffold, para a gente ver como é que funciona. No próximo teste já vai estar um scaffold pronto, tá? Então vamos lá. Quando a gente fala do Jest, a gente começa normalmente com o padrãozinho que ele usa, né? A gente começa com um describe para agrupar os testes, e sempre que a gente começa com o describe vai ter aqui um primeiro parâmetro que vai ser uma descrição do que esse teste faz, e por segundo a gente tem aqui uma função callback, tá? Que é uma função onde a coisa acontece aqui dentro. Tá? Aqui dentro, certo? Além disso, a gente precisa importar, né, as bibliotecas que a gente vai usar. Então, eu vou botar aqui vou dar um import aqui no testing library. Então, eu vou deixar aberto aqui, porque eu quero só pegar algumas coisas de dentro do testing library. Então, aqui, @test, ver se aparece para mim ali. Não. Testing library. E eu quero pegar do React. Engraçado, o autocomplete não está funcionando aqui. Será que é... Não sei porque não está funcionando, mas eu escrevi certo, pelo que eu estou vendo aqui. Tá, só para ter certeza aqui. A gente vai pegar de dentro dele um método chamado render. Esse método aqui é o que vai fazer o nosso componente renderizar. Vamos importar o nosso componente, obviamente, né? Então, o nosso componente ele é o radio. Então, tá aqui, né? O radio from. Ele está nessa mesma pasta aqui, então é só fazer um barra radio.component. Esse negócio de não autocompletar aqui tá me chateando. Componente. E a gente vai então começar os nossos testes. Aqui nessa descrição eu sempre gosto de botar, né, o componente aqui escrito. Normalmente o que a comunidade tem usado é algo assim, ó, tá? Para dizer que é um componente e tal. A gente vai ter então a bateria de testes aqui. O teste sempre começa com um it e ele segue esse mesmo padrão aqui do describe. Tá? O primeiro parâmetro é o que o teste deveria fazer, e aqui é uma função callback que executa tudo. Tá bom? Então aqui eu vou pegar o primeiro, né? Que vai ser um testezinho que a gente vai fazer, que é só para ver se o componente está renderizando. Tá? Então aqui showed render component. Tá? E aí aqui a gente vai fazer o nosso render. Então eu vou ter aqui uma const que eu vou chamar de o wrapper. Tá? Isso aqui esses nomes aqui são padrões mesmo que a gente usa. Então eu vou fazer um render dela, passando aqui para dentro o componente, que é o componente aquele ali do red. E obviamente, né, que ele precisa aqui de alguns atributos. Se a gente for dar uma olhada lá no contrato dele aqui, ó, deixa eu botar no red component types, ó, ele espera receber aqui um label. Na verdade não é obrigatório, né? Então isso aqui não quebraria de fato, mas não vai funcionar do jeito que a gente quer, né? Então aqui eu teria que passar
um label. Eu vou botar aqui radio 1 e um valor. Por exemplo, nesse caso, o valor vai ser 1. Tá? E aí agora eu só espero, né, fazer um inspect aqui do Jest, que o wrapper aqui, ele seja to be, tá? Vou deixar assim, por enquanto, só para a gente fazer fazer o teste rodar e quebrar, tá? É uma das coisas que a gente normalmente faz no teste para evitar falso negativo. Então vou abrir aqui o meu terminal, vou puxar daqui, e eu rodar aqui o yarn teste. Tá? Ele vai rodar todos os testes, né? Então acho que eu vou parar aqui e vou pedir para ele rodar só esse teste aqui para não ficar muito lento, senão a máquina dá uma sofrida. Então aqui, yarn teste, vou botar já com o watch aqui, watch, e a gente quer testar o radio.teste.tsx, tá? Então acho que agora ele consegue achar, ó. Tá aqui já, só esperar. O primeiro testezinho sempre demora um pouco mais. Algo que é natural. Tá demorando um pouco mais que o normal. Possivelmente porque eu tô rodando aqui a gravação e tudo mais, então a máquina fica um pouquinho mais lenta. Vou pedir a paciência de vocês aí um pouquinho. Aí. Então esse teste que ele vai quebrar, obviamente, né? Porque a gente espera que ele renderize alguma coisa. Ó, tá? O teste quebrou, rodou de novo ali, tá? Ele, então, olha só, ele printou aqui todo o código, né? Que seria o código aqui um código aqui de React, tá? Então tá tudo aqui. Então o componente fato está renderizando. Esse aqui é um teste só para ver se o componente está renderizando e não está quebrando. A gente pode fazer um negócio tipo isso aqui, ó, to be truth, tá? Só para ele passar. Esse teste aqui é bem um scaffold, assim, não está fazendo nada de fato. A gente vai começar a testar as coisas aqui nos próximos, ok? Enquanto ele vai rodando ali, eu vou criar um próximo teste, que vai ser o nosso primeiro teste de fato, tá? Que é aquele teste ali, ó, deixa eu abrir aqui. Que é aquele ali, ó. Show render component, tá? Com a propriedade label. Então vamos lá. Então a gente vai copiar essa parte aqui, tá? E a gente quer achar esse label aqui, que é o red 1. Então eu vou colocar esse cara aqui numa constante, que daí a gente consegue só usar ele de novo. Então aqui o label vai ser do tipo label, e o valor ali vai ser aquele valorzinho 1 ali. Aí o que acontece, tá? Eu espero, né, que o wrapper contenha um texto chamado, né, o red 1. Então aqui a gente vai fazer o seguinte. Vamos colocar aqui dentro para facilitar um pouco o que a gente está pegando, né? Vamos botar aqui dentro desse componente um data ID. Data test ID. Isso, data test ID, que é uma forma fácil, né, que o testing library já tem assim nativo para a gente poder fazer esse teste. Vou tomar um pouquinho de água aqui. Por que nesse teste do radio a gente não tá usando o make suit? É porque eu tô começando devagarzinho. Depois a gente faz. Ah, Aí eu vou botar, esse cara aqui vai ser um radio, tá? E aí eu vou pegar esse radio aqui. Então, esse wrapper aqui, ele me retorna algumas funções do próprio testing library. Uma delas é, por exemplo, o get by test ID, tá? Daí me facilita bastante a vida, porque eu posso pegar aqui e
fazer, por exemplo, aqui, né, vou pegar o label, né, red label, que é um get test ID, e eu vou passar um nome lá que a gente chamou de red, e aí ele vai me trazer esse cara aqui dentro, tá? Então aqui, ponto to be, vou deixar assim para quebrar. Essa é uma forma de fazer, tá? Só que como a gente quer testar se contém, aqui eu errei, tá? É test by, senão ele traz aqui um array, tá? Daí get by test ID. Tá? E também tem um outro aqui que é de texto, tá? Que é get by Play value? label text, tá vendo? Já tem esse cara aqui. Então eu posso, em vez de usar esse cara aqui, já fazer assim. Aqui, ó. Get by text value. Aí eu vou passar aqui o label. E aí o que acontece, tá? Aqui é uma coisa interessante sobre o testing library, que é o seguinte. O testing library ele quebra. Vou tirar isso aqui, que aqui eu acho que não precisava ter botado aquele test ID. Tá? Agora. Ele quebra se isso daqui der problema, tá? Então, por exemplo, aqui eu não precisaria do expect, porque se eu fizer uma coisa assim, ó, tá? Mas aqui botar um valor diferente, tá? Ele vai me quebrar o teste, porque ele vai disparar um erro aqui. No final ele vai fazer um throw. Não troca o teu teste, troca o teu componente. Bota pro teu componente botar outra coisa, bota o teu componente para renderizar um label fixo. Tá, pode ser. Ó, então ele quebrou ali porque ele dispara. Porque o importante é que a gente quebrar o texto. Vamos fazer aquele teste ali do. Aqui, ó. Em vez de eu passar esse label, eu vou passar aqui um valor, né? Tipo, outro valor fixo. Então, quando eu salvar aqui o componente, vai ter que quebrar, obviamente, né? Boa ideia aí. Daí vai constar pra ele que o que você quer não foi renderizado, né? Então, tipo, ele não conseguiu. Aí ele mostra aqui como é que está sendo renderizado esse componente, tá? Mostra aqui o snapshot dele. Snapshot. Isso é o mais relevante, galera. Tipo, o que o teste tem que ser sempre, tá? Eu gosto sempre de fazer a analogia de uma máquina de fazer suco de laranja. Tu bota laranja na máquina e tem que sair suco. Não importa se vai ter ali engrenagens espremendo a laranja, se vai ter pessoas lá dentro cortando as laranjas, espremendo na mão. Não importa se vai ter lá uma forma mirabolante lá que bota uma seringa na laranja, puxa o suco e bota para fora. Não importa. O que importa é que se tu botou laranja, tem que sair suco de laranja da máquina. Então, o teste que o Fred fez agora foi exatamente isso. Eu tô mandando um label pro meu componente radio. Tá mostrando pro usuário esse mesmo label que eu mostrei, que eu mandei? Não tá. E daí o test library expande isso pra gente dizendo, esperava que aqui, mais ou menos por aqui, tivesse radio 1 escrito em algum lugar e não tem. Dá uma olhadinha aí o que tem de errado no teu componente. Isso aí. Gente, o que vai começar a acontecer aqui, tá? A gente vai fazer o próximo teste e a gente vai começar a copiar muita coisa aqui, né? Tipo, a gente vai sempre fazer um render, né? Passando aqui algumas propriedades que a gente quer passar. E isso vai ficar se repetindo. Então, uma coisa que a gente faz, normalmente, é criar uma factory desse render aqui. E aí a gente chama normalmente de make SUT, que significa System Unit Test, que basicamente, cara, ela faz isso aqui, ó, tipo, ela renderiza o meu componente, passando aqui, ó, eu vou passar as propriedades aqui, essas propriedades vão ser, se a gente for tipar aqui no caso do TypeScript, né, vai ser um radio props aqui.
E eu vou passar aqui para dentro, a partir de agora, as minhas propriedades aqui. Tá? Deixa eu só ver por que ele está reclamando, né? Porque está faltando um parênteses esse aqui. partial? Para eu passar partes só do Radio Props. Aqui poderia ser, porque tudo é opcional aqui dentro, né? Poderia ser assim também. Propriedades dentro de uma interface tipo opcionais. É. Então não vai dar erro se você não passar alguma coisa. Mas o mais comum é tu deixar assim, tá? Porque daí aqui tu tá passando um pedaço, não vai quebrar, tá? E aqui não vai quebrar o TypeScript. Outra coisa também que dá pra gente fazer é a gente criar aqui um default props, onde algumas coisas a gente já quer passar como verdade, né? Por exemplo, o label ali, a gente quer passar como red 1. O valor, a gente quer passar como 1. Então aqui a gente já pode deixar essas coisas aqui já pré-definidas. Eu acho que vale a pena fazer isso porque vai nos ajudar aí a não ficar reescrevendo código e deixar a coisa mais organizada. E também a gente cria um padrão de projeto para tudo, tá? Então aqui, Só para expandir a ideia para os backenders, o make SUT aí do Feds, na maioria das nossas classes é o described class dos testes do Rails ali, tipo, ele já bota direto quando vai fazer um teste sobre uma classe, ele já instancia pra gente dentro daquele teste o described class, então tipo, ele já faz esse make SUT por padrão dentro do Rails. E o que o Félix acabou de botar ali de default props ali é os nets da vida que a gente faz. A gente começa lá nosso teste botando as propriedades padrões ali e tal, e daí a gente sai testando com elas. A estrutura lembra um pouco do RSpec mesmo. O jeitão dele. Ó, então aqui eu vou passar uma propriedade, tá? Nova, vai ser esse novo label aqui, só pra gente, né, não usar o default. Tá? Vou salvar aqui, ainda está passando os testes, e a partir de agora a gente usa esse make SUT sempre que a gente for criar aqui uma... Ó, a mesma coisa, vou passar esse label aqui como sendo rádio 3, só para mudar e tipo, realmente ver que está passando. Tá? Então a gente está pronto para o nosso próximo teste, que é ver se a propriedade disabled realmente está sendo passada. Então aqui eu vou copiar o teste. Uma coisa que dá para fazer também... O último já é do disabled. É verdade. É verdade, eu só não implementei. Então eu vou deixar aqui embaixo. Uma coisa que a gente pode fazer, que eu acho que é bem útil quando a gente está fazendo um teste aqui, e também para ajudar, né, ficar mais rápido, é botar esse only. Ele vai rodar somente essa bateria aqui. Tá? O próximo que a gente vai fazer vai ser esse aqui, né, do default checked. E o contrário também funciona. Pode botar um ponto skip e ele não roda aquele, roda os outros. Isso, exatamente. Aí aqui eu prefiro botar o only, porque senão eu teria que botar skip em todos. Mas é exatamente isso que o André falou. Então aqui que a gente está interessado em passar? A gente está interessado em passar o disabled, aqui para cá, como true. Okay? E aí agora a gente pode pegar, né, o nosso... a gente pode selecionar o red aqui, né? Eu posso botar aqui dentro ele. Pelo label. Então aqui eu vou pegar lá do default props, tá? Ó, default props, que está declarado lá em cima, eu quero pegar só o label daqui e passar para cá. E o que eu quero ver é se esse cara aí, ele de fato está desabilitado, ele tem essa propriedade de desabilitado. Então eu quero fazer aqui um inspect. Eu espero que o radio, aí aqui eu vou usar to have property. Deixa eu ver se está aqui. Qual é a propriedade não que eu quero verificar se possui? É o disabled. E quero verificar também, aqui eu posso verificar, por exemplo, o valor dela, né? Então eu posso dizer, eu espero que o disabled seja true. Eu vou botar aqui como false, porque a gente quer sempre fazer o processo de quebrar e depois fazer o verdinho passar, né? Então é só esperar. Vamos ver então aqui. Ele quebrou, ele estava, né, esperando um false e recebeu um true. Né? Então é só a gente mudar aqui para true, que é o que a gente quer mesmo. E aí então a gente tem, de fato, o disabled sendo passado. Então vamos lá.
Aí, passou, né? Então esse teste aqui passou, eu vou acelerar um pouco agora os próximos, que eles são bem parecidos, né? Então esse aqui, por exemplo, é seu default checked, tem, e a gente quer verificar também o valor dele, né? Que é uma coisa que a gente não verificou ainda. Então vamos lá. Aqui eu vou tirar esse label aqui, e eu quero que o default checked aqui seja true. Quero pegar lá pelo default props label, copiar essas duas linhas aqui. Tá? Muito parecido, só que agora eu quero ver, deixa eu botar false aqui também, se o checked aqui, né, é o valor que está checked. Tá? Se esse cara aqui é checked, então ele tem que ter essa propriedade. Estou indo muito rápido, muito devagar, tá bom o ritmo, vocês vão me falando. Pra mim tá bom. Então é isso aí, ó. Checked aqui ele recebeu como, né, true, e é exatamente o que a gente quer, né? Se a gente passou o default checked como true, a gente quer que esse componente ele esteja checado. Vamos verificar o do nome, tá? Muito parecido também. Então esse aqui eu vou fazer já passar direto aqui. Vou tirar aqui. Agora a gente quer ver o nome. Ó. Só que a gente quer que o nome aqui, vamos passar um nome por fora aqui, ó. Const name igual a radio name, n radio name, tá? E a gente quer passar o nome aqui para dentro. Okay. E aqui a gente quer verificar, né, se o name é igual ao name que a gente está passando lá. Eu vou botar aqui, né, outro nome e vamos ver se ele passa. E depois no outro a gente quer de fato, né, que ele passe aqui com o nome correto. Esse aqui do ID eu vou mudar para value, tá? Eu acho que faz mais sentido, a gente não fez um teste para ver se o valor de fato, ó, passou correto. Agora ele passaria, né? E a gente pode só copiar agora esse teste. Esses testes que são muito parecidos, tá? Tem até uma forma de, quando tu tem testes parecidos, de implementar no Jest, que é fazendo uma tabela, né? Que é o it, né? Ponto .it. Agora ficou complicado de falar. It.it. Assim, ó. Aí aqui tu passa tipo uma tabela e aí tu pode verificar isso de maneira mais automática, né? Eu só tenho duas observações para fazer, tipo, tá. Uma, principalmente para os backenders, tipo, isso é uma abstração para ser, para tá sendo testado naquela analogia que eu falei lá do suco de laranja. Tá colocando um componente, tá, o Fred está testando um componente de React. O componente do React, ele transforma, faz várias transformações e retorna um HTML, tá? Então, no fim das contas, é um HTML cru, tá? Então, é uma string HTML. E o testing library, que daí retorna essas funções aí, como get by label text e tudo mais, ele tá abstraindo para, tipo, tá, procura dentro desse HTML tal elemento, procura nesse HTML, procura o tal texto e tal. Então, no fim das contas, o que está acontecendo é, tem um componente React recebendo propriedades e está testando se o HTML que foi gerado no fim das contas tem de fato aquelas propriedades em si, aqueles valores e tudo mais. Então, o test library ele vai fazer essa abstração, mas o que a gente está testando é entrada versus saída. Tá? A entrada são as propriedades do componente, a saída é o HTML lá no final. Show. Eu vou fazer essa daqui, que é mais ou menos na mesma linha, tá? Agora eu vou dar uma acelerada, tá, gente? Se vocês aí... Só tirar daqui e botar template string. Black chip. Aí. Então aqui eu vou copiar aquele lá que é do disabled. Só que agora, essa aqui tem uma diferençazinha, tá? Essa aqui é o seguinte. Eu não quero pegar o label, né? Eu quero pegar agora pelo data test ID, que eu não quero pegar o label aqui que está dentro, né? Quero testar isso aqui.
Então vamos lá. Eu vou ter aqui, deixa eu botar isso aqui dentro de uma const aqui. O nome aqui é bem... E aí agora, em vez de fazer o get by label ID, eu quero pegar aqui de dentro o get by test ID. Tá? Só para a gente fazer uma diferente aqui. E aqui eu quero pegar pelo data test ID. Data test ID que está ali. E esse cara aqui é o componente, tá? Component. E aí agora eu quero verificar, tá? Se quando ele é disabled, ele possui esse class name aqui, ó. Tá? Em vez de ficar escrevendo, sempre gosto de colocar assim, né? Numa constante, porque daí não precisa escrever duas vezes e só muda num lugar. Então, aqui eu quero ver se ele tem a propriedade class name. Então, eu posso até vir aqui e ver se ele tem a classe, né? Como a gente está fazendo desse jeito aqui, quer ver se tem a classe class name. Vou quebrar aqui só para... Deixa eu botar aqui ponto .onc para não rodar os outros depois. Eu acho que eu tenho que comentar isso aqui porque quebra no TypeScript do Jest. Tenho quase certeza que vai quebrar isso aqui. Linha 45. Quando não está sendo usado aqui, a gente... como a gente está usando... Ó, esse cara aqui quebrou. Get by test ID, data test ID. Então ele não achou esse cara aqui. Vamos ver lá. Data test ID. Tá escrito certo? Tá. O nome tá certo? Também tá. Aqui tá certo. Vamos copiar o mesmo aqui só pra gente não cometer nenhuma gafe aí de escrever errado. Não tá certo. Ah, claro. Não. Get by test ID. Devia ter retornado alguma coisa. Expect component ponto to be esse cara aqui. Só pra gente ver esse teste quebrando. Vamos lá. Até tava estranhando que fluiu até agora tão bem, não tinha dado nenhum erro aí. Sim, live coding é raro, Né? não dá nenhum erro. Vamos ver aqui o que aconteceu. Start object constructor HTML div. Eu salvei isso aqui? Eu tive um problema parecido esses dias, mas eu não consegui resolver também. Tipo, se eu usasse só o getTestById, ele não funcionava, mas se eu colocasse getByText, se não me engano, getByLabel ali no MakeSearch e não usasse ele, funcionava. Por algum motivo obscuro. Tá, então eu vou roubar aqui. Depois eu descubro porque que não estava funcionando isso aqui. Mas eu posso pegar só o container daqui, né? E aí... A gente não faz o MakeSuit ir para dentro de um wrapper ao invés de desestruturar ele e pegar um container? Pera, que eu não sei se eu entendi o que tu... Ali na linha 46, você está desestruturando de MakeSuit o container, certo? Isso. A gente não tinha que jogar, ao invés de desestruturar, colocar ele numa variável normal. Tipo, botando um wrapper assim? Isso, aí depois você faz um wrapper.get by test ID. Dá no mesmo, cara. Aí vai do gosto do freguês, eu costumo dizer. Ó, ele não tá passando aqui o data test ID, ó, pelo que eu tô vendo aqui na div, ó. Tá vendo? Ele só botou a função, mas ele não passou o data test ID. Então, possivelmente tá com algum problema aqui nesse data test ID. Tá? Não, se a gente ver aqui, não tá aparecendo. Não sei se deveria ser assim, eu acho que não é. Acho que não faria diferença. Vamos ver se agora aparece. Faz o seguinte. Não tá certo, era pra ter esse div. O problema que eu tive antes é porque eu não tava colocando uma div. Agora ele botou, ó.
Data tem test como a gente ID. fazendo com wrap nesse cara. Então, a única coisa, só para deixar bem claro, o I aqui deveria ser maiúsculo, mas ele coloca o I como minúsculo aqui. Tá? Então, tem esse detalhe aí de camel case que faltou. Então, bora lá voltar pro teste, né? Então, vamos lá. Agora vai ser um pouco mais fácil aqui. Essa aqui é a nossa class name. A gente quer fazer lá a mesma coisa, né? Desestruturar aqui. Podia ser com wrapper também. Não tem assim, uma diferença muito grande, não. E a gente quer pegar se, né, o nosso componente, deixa eu, né, tirar esse cara daqui, ele tem o class name. Então aqui eu só vou comentar essa linha para não quebrar lá o TypeScript. Aqui eu espero, né, que quebre, porque na verdade o que a gente espera é que seja assim, ó, um radio, né, que é o nome da classe, e mais o radio is disabled. É isso aqui que a gente espera que ele quebre e mostre pra gente, tá? Expected value class name na div tá aqui, ó. Recebemos esse cara aqui. Ele espera expected value class name. Acho que dá para fazer assim também, tá? Class name to em vez de to have property, a gente faz to be e aí aqui a gente faz o class name, tá? E aqui a gente descomenta a função. Deve passar. Vamos ver lá. E aqui eu estou pegando de dentro do componente, como isso aqui é um objeto de DOM, né? Ele tem algumas coisas aqui dentro que deixa a gente acessar, tá vendo? Ele é um HTML element. Ó, ele passou, né? Show, ó, passou aqui. Mas daí eu acho que tava melhor antes. Por quê? A tua entrada é um componente, a tua saída era o elemento HTML. Tipo, eu tava curtindo porque tu tava. Tanto que eu ia até comentar ali, tipo, a propriedade que tu tava procurando não era a propriedade class name, era a propriedade class, que é a propriedade que ele vai renderizar para ti. Então, tipo, tu tá testando se a renderização deu certo para ti. Sim, mas aqui o teste que eu estava procurando era ver se tinha esse radio is disabled. O que dá para fazer é, por exemplo, pegar aqui o componente que aí vai ser, né, ó, sei lá, acho que dá para pegar aqui o HTML e ver se esse cara contém, né, tipo, contém o class name. O que tu tinha feito antes lá, que aquela classe contém aquele lá, e daí, tipo, se for dentro do nível de contém class name, acho que não, nem seria o autor HTML, tipo, daí tem ali o class list e tal na DOM e tal, mas eu acho que, tipo, só o que me incomodou um pouquinho foi a questão de tu estar testando um componente do React em vez da coisa final, sabe? Ah, tu diz por causa do class. Isso. Tá. Eu não sei agora se tem como só usar o class, tá? Tipo, usar o class, tipo aquele class list, sabe? Não, mas como tu acabou de... Não, o que tu tinha feito antes ali, se tu só voltar, se der só Ctrl Z, Class list. Não tô nem dizendo pra pegar assim, tipo, do jeito que tu tinha testado antes. Der só Ctrl Z aí. A propriedade, só que agora tirar ali aquele class name que botou como string, tirar isso aí, tirar o class name de string e botar o class name que tu comentou, que tá comentado. Tá, mas eu acho que aqui, como é um componente React, deixa eu dar uma olhada, não sei se ele vai passar esse teste, tá? Tenho minhas dúvidas. Ó. Ele passa, só que aqui tu teria que botar como class name, sabe? Entendi. Ainda é o componente. Eu acho que é isso. Tenho dúvida se isso aqui vai funcionar também. Tá, é isso aí. Tá, isso aqui ele só é o erro do... Ele não limpou aqui, tá? Então assim daria também, tá? Pode ser. Gente,
eu acho que, tipo, como é que vocês estão de tempo? Faço os próximos, que a gente já passou 1 hora já. Eu não acho tenho que não, acho que. nada pra fazer, entre aspas, agora. É, Eu acho tudo bem continuar, eu vou sair aqui, mas, tipo, acho que tudo bem continuar, acho que faz sentido se estiverem confortáveis aí em continuar. Mas só acho que vale ressaltar uma outra coisa, um ponto que eu ia falar antes também, acabei deixando para depois. Tipo, o primeiro teste, tá? Ah, o primeiro teste é um teste que não deveria existir, tá? Porque o segundo teste testa o primeiro teste. Sim. Tá? Então, tipo, uma das premissas dos testes unitários é, tipo, tu nunca, tu deve ter a quantidade de testes necessário para quebrar. Tu não deve se repetir, porque senão depois, por exemplo, se lá no teu componente, eu colocava, quer ver? Vai lá no teu componente, no radio component. Bota aí na linha 8 ali, tipo, se tu receber label igual a radio 2, dá um erro, lançar uma exception. Pá. Eu também sempre erro. From. É que eu vou escrever por cima aqui. Aham. Tá. Tá. Agora, se tu rodar teu teste lá sem o only e tal, ele vai quebrar 2 testes. Eu acho que ele vai quebrar só o primeiro, tá? Porque ele não continua, tipo, na bateria de teste. Deveria. Não tenho certeza, tá? Mas ele vai quebrar todos daí. Tu tirou o only? Não. Ah, não, ele só vai quebrar o segundo. Não, não tirei o 11, tá? Vai quebrar só o... Deixa eu ver se eu escrevi certo. Cadê o Red 2? Red 2, tá. Escrevi certo. Ele vai quebrar só o segundo. Tá, Né? ele vai quebrar só o segundo por causa Aí teria que ser Red 1 aqui, ó. Raid 1, tá, tem razão. Mas, tipo, o ponto é que, tipo, tu tá quebrando a propriedade do label, e daí, no fim das contas, vai acabar quebrando o teste que não tem a ver só com ela. Tipo, fica difícil de entender, de achar o erro quando tu tem duplicidade, assim, duas coisas sendo testadas, redundância nos testes, assim. Então, tipo, tipo, se o primeiro teste está sendo o segundo teste testa o primeiro, não precisa do primeiro, sabe? Tipo, só nessa linha. Não consegui dar bom exemplo, assim, de como quebrar ali e tal, pra isso, mas acho que deu pra entender a linha, né, de raciocínio. Esse primeiro teste, cara, ele só tá testando se o componente tá renderizando. Só isso. Os outros, ele tá testando um pouquinho mais de coisa, né, mais interações. Mas eu concordo contigo que, tipo, de certa forma a gente tá, né, verificando isso em Exato. outros lugares. Tu tá verificando, o primeiro teste tá verificando se o teu componente está renderizando. O segundo teste tá verificando se ele tá renderizando, Com mas o com label. as outras propriedades. Então tu já tá testando se ele tá renderizando, entendeu? Sim. Cara, eu acho que eu concordo contigo. Esse aqui, como eu falei, é um teste scaffold que a gente coloca, que é só pra, tipo, ter certeza que a coisa tá funcionando, sabe? Não é problema, eu só tô querendo. Nem é problema, não precisa nem tirar esse teste, eu só tô querendo botar na mesa a questão de, tipo, se vocês têm um teste que já testa a mesma coisa de outro teste, um dos testes não precisa existir. Assim, porque senão acaba tendo um monte, vai aumentando a suite de teste, então os testes vão ficando cada vez mais lentos, e fica mais difícil de debugar também ali, tipo, o porquê que aquela coisa deu erro, no fim das contas. Então é sempre bom só testar até o nível necessário para garantir que aquela funcionalidade tá de fato quebrando ou dando certo. Beleza. Eu vou fazer, acho que o último... Opa. Quando a gente tem um teste, tipo assim, eu tenho uma função validadora, e eu crio um teste para ele, eu tenho dentro do it vários expects. Isso tá certo? Isso eu tô testando várias vezes a mesma coisa? Não, lembra que aquele teste que a gente fez lá no checkout? Sei. Aquilo era um bom exemplo. A gente tinha testado. O teste que fazia era para converter um número em uma moeda, tá? Então, para contextualizar todo mundo. Tá? Então, tipo, se botava 10, botava RS 10,00.
Tá? Se botava 10,5, ele botava 10,50 e assim por diante, tá? Daí a gente fez alguns testes. A gente fez alguns testes com relação a, tipo, se botar ali um número inteiro, se botar um número fracionado, se botar um número com uma dízima periódica e tal. Então, se botar um número com uma dízima periódica ali, tipo 0,3333333, e botar um 0,5, tu já está testando no 0,33333 um número fracionado. Então, um número com vírgula. Então, não faz diferença tu testar ali um 0,5, entende? Tipo, a não ser que tu queira testar ali o zero do lado, sabe? Então, tipo, são essas coisas que tem que ver. Tipo, não fazer mais testes do que tu precisa para testar, porque senão fica mais difícil de debugar também. Isso aí. Aqui eu tô fazendo passo a passo, tá? Acho que dá pra otimizar esses testes aqui, né? Pra não ficar uma tripa muito grande. Eu vou fazer esse último teste, gente, que eu acho que é um teste que agora vai ter um clique, né? De simular um clique. E aí eu acho que a gente pode fechar aqui, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou passar aqui Tá, já fiz aqui o teste. Então esse aqui eu quero setar o componente como checked. Sim, Giba, eu tô gravando. Se o estado dele for unchecked, quando eu clicar, tá bom? Então aqui eu vou ter o radio, e aí eu quero fazer um fire click, tá? Então eu vou pegar aqui um outro método aqui dentro do testing library, que é o fire event, na verdade, tá? Aí esse fire event aqui, ele vai exatamente fazer esse clique para mim, né? Então eu vou passar ele da seguinte forma. Fire event, aí aqui eu tenho várias coisas que ele faz, né? E eu tenho click, tenho change, né? Então eu tenho alguns tipos, né, de eventos aqui que eu posso simular. Eu quero simular o do click, e aí eu vou passar aqui para dentro dele o componente que eu estou querendo clicar. O legal do Testing Library é que ele é, de certa forma, inteligente o suficiente para quando fazer um clique, ele procurar dentro ali do HTML qual elemento de fato é clicado. Aqui tudo bem, né? A gente passou um label, se a gente clica num label ele é clicado, mas se a gente tivesse passado o teste ID, ele procuraria ali dentro qual desses aqui consegue ser clicado, tá? Show de bola. Então, aqui sim a gente vai fazer dois testes, né? O primeiro teste que a gente quer fazer a gente espera aqui que o nosso radio, aí a gente vai botar aqui, ó, deixa eu ver se a gente consegue botar aqui, ó, to have property, a gente quer dizer do tipo checked, a gente quer que seja false. Tá? Então, antes de clicar, a gente espera que esse cara seja falso. Depois de clicar, a gente espera que esse cara seja true. Tá? Vamos fazer então a mesma dinâmica ali, né? Fazer primeiro ele não passar. Vou botar o ponto on aqui para acelerar um pouquinho o nosso trabalho e vamos esperar o teste passar agora. Aliás, não passar, né? Que é que dê erro aqui. Então, olha só. De fato, ele não passou porque ele esperava, né, receber um true. Aqui, ó, ele recebeu um true e a gente botou que ele receberia um false. Então, vamos lá ver o teste passando agora. Ó, o teste então passou. Na mesma linha, a gente tem agora esses outros testes aqui que verificariam, por exemplo, né, que o valor, né, o estado não deveria mudar, né, se ele já está checado, e não deveria mudar também se o componente está disabled. Eu posso fazer aqui, rapidão, esses testes aqui. Eu disse que ia fazer só mais um, desculpa aí se eu... Tá? Eu vou fazer aqui na velocidade aqui. Então eu vou botar esses dois textinhos aqui, ó. Primeiro aqui em cima. Então, e depois aquele lá embaixo, ó. Que é esse cara daqui. Só ficou faltando um teste, né? Só para deixar claro, galera, tipo, o ganho que a gente tem com esses testes, tá?
Agora, pensa, tá, beleza, o Fred fez aí todo o teste para esse botão de rádio e tudo mais, show. Fizemos lá nosso dojo falando sobre o nosso planning poker, e a gente falou que quando a gente tomasse alguma ação lá, a gente queria que soltasse confete, né? Entra a task aí pro Fred, ou agora o Fred tocou esse projeto aí e vai outra pessoa ali, falar, vai eu e vou botar confete agora, sempre que vai de não checado para checado, tá? Beleza. Daí eu começo a tocar isso, e daí o fato de eu colocar confete, eu esqueço de mudar o estado daquele botão, e o check ele não vai de falso para true mais. Porque tipo, ele solta confete visualmente para a pessoa que está acessando ali o nosso sistema, funciona, mas quando vai enviar o formulário não dá certo. Tá? O teste dele garante que o fato de eu colocar confete naquela ação não vai quebrar a funcionalidade. Tá. Botei então aqui o teste. Então esse aqui, ó. Se, né, meu componente está checado, quando eu clicar, eu não quero alterar o estado. Tá? Então como é que funcionaria esse teste? No inicial aqui ele seria true. Se eu clicar de novo, ele tem que continuar true. Tá? Então eu vou fazer esse teste aqui meio que passar já direto, só para a gente ganhar um tempinho aqui, a gente está no final. E vou já explicando o outro. O outro é o seguinte: se ele inicialmente está disabled, tá? E ele tiver no início como false, que é o estado inicial aqui, porque eu não passei o default checked como true, ele deveria aqui, no final, também ser false, sabe? Então aqui eu vou botar esse aqui como only agora. E esse aqui eu vou tirar o only, para ver ele passando, tá? Que mais? Esse aqui é o próximo teste, que seria para tipo, verificar se a função do método que eu passo para dentro um select está de fato ao clicar sendo disparada e, né, sendo disparada também com o valor correto. Então aqui eu vou botar um const value 2. Deixa eu ver o que deu de errado aqui. Showed not change state if component is disabled when clicked. Ele recebeu o valor true. Vamos ver aqui. Disabled. False. E aqui quando eu cliquei deveria ser false. Ó, pode ser que... Tomara que seja. Tomara que seja o que tu tá pensando e eu tô pensando também. eu tô achando que é tipo... Tem que só rodar o teste de novo. Eu acho que não. Acho que é erro no componente mesmo, o que é ótimo. Tá? Tomara que seja, tá? Sinceramente. Porque se for erro no componente, isso é uma das coisas que o teste mostra pra gente várias vezes, tá? O componente já está implementado, a gente já tinha dado ele como, não, tá finalizado, só falta os testes, tá? E o frase padrão, tem até camiseta para isso do Codecan, tá? Mas o fato de ter feito os testes pode ter mostrado que, de fato, tem um problema na funcionalidade, que não está validando quando está desabilitado, ele está realmente mudando o estado. Então, o que pode acontecer? Se de fato isso for um erro sistêmico, visualmente o estudante veria um radio ali desabilitado, clicaria no radio desabilitado, visualmente não mudaria nada, então ele sentia, não mudou nada mesmo, estou seguro aqui, não dê nenhuma ação. Mas quando enviasse o formulário, enviaria com o valor daquele radio selecionado. Então, vale conferir aí se realmente não testou, mas talvez o teste tenha pego um erro de sistema mesmo, tá? Que daí que falte validar se está disabled ou não antes de mudar o estado daquele checker. Tá, vamos ver. Então, eu estou passando aqui o disabled como true. Deixa eu ver se eu estou passando o disabled aqui certinho. Disabled. Eu acho que estava escrito errado. Não, estava certo. True. Eu espero que inicialmente ele seja checked false. Quando eu fizer um clique nele de novo, a propriedade aqui checked deveria ser false ainda, né? Então, ele está dando como true. E talvez a gente tenha que realmente colocar, como o André falou, né? Aqui uma... Ó,
Tá dando aqui que ele tá recebendo true. Então ele tá trocando, mesmo quando disabled. Então vamos dar uma olhada aqui, né? A propriedade disabled está sendo passada para dentro do input aqui. Ok? Aqui eu estou com o disabled. Foi o disabled que deu erro? O disabled. Então, input aqui. Esse é um erro bem sacana, porque... Deixa eu ver aqui. Vamos fazer o seguinte, ó, vamos passar um disabled aqui, marretado aqui como true. Vamos ver o que acontece. Agora eu tô não estou mais na minha zona de conforto. Eu não estava esperando isso. Então, ele não está respeitando o disabled aqui do componente que está... Não precisa consertar agora, tá? Eu não vou consertar agora porque... Eu só quero ressaltar pra galera que, tipo, o fato da gente fazer o teste de uma propriedade que a gente achava, isso é óbvio que vai dar certo. Não deu, tá? E daí, tipo, isso nos faz, no mínimo, pensar se faz sentido a gente quebrar esse disable aí em uma funçãozinha e validar ele, porque o radio padrão ali do HTML não respeita essa regra, tá? Então, essas são vantagens claras de testes unitários. Show, gente. É o último... Pode falar, Júnior. Pra mim, isso aí foi a cereja do bolo. Tipo, agora ficou claro que os testes são importantíssimos. Ó, Sim, eu gostei de ter quebrado. Eu gostei muito de ter quebrado, porque tipo, mostrou exatamente uma das coisas que teste faz no dia a dia. Tipo, o back-end passa por isso todos os dias, assim. Tipo, direto tu vai fazer um teste ali e na real, tipo, opa, pera, isso aqui não tá funcionando e deveria. show. Aqui realmente faltou passar algum select. Ó. Tá, esse aqui era o último que eu tava fazendo. Que era o onSelect. Tá, que é um... Eu fiz aqui um spy, tá? Que eu fiz um jest.fn só para simular, né? E aí eu verificar aqui dentro o que acontece com essa função aqui, né? Então, se eu clico no elemento, deveria, por exemplo, chamar esse onSelectSpy aqui com o valor que eu repassei para dentro do red. Então, essa função aqui era a última da bateria de teste, tá? Dos testes que a gente tinha se proposto a fazer. E falhou também. Aí eu teria que entender aqui porque que falhou. Mas spect2 ele não foi chamado aqui. Tá? Então, fica aí a questão aí de verificar por que não... O que aconteceu aqui, né? Deixa eu ver aqui no label, aqui nos props do... o onSelect não está sendo passado ali para dentro, é só na outra que eu tinha confundido. Tá? Então esse teste aqui é do outro componente, não desse aqui. Mas enfim, gente, acho que, sim, com exceção daquele teste ali que quebrou, que foi o último aqui, eu vou depois dar uma olhada aqui que ele quebrou. Acho que deu, né, para entender como é que funciona para fazer testes. Aqui, como até eu falei para o André, acho que foi muito bem assim por ter feito online, porque normalmente quando a gente faz online dá algum erro assim e o cara fica, né, mais perdido, né? E aqui, como eram testes fáceis, a coisa foi sendo resolvida bem tranquilo. Na vida real, nem sempre é fácil testar, a gente às vezes quebra a cabeça bastante para fazer teste. Se vocês forem pegar isso aqui de primeira, assim, não vai sair tão bem, tão fluido assim. Tem um tempo assim, de maturação para entender como é que funciona. No mais, acho que foi
me prolonguei demais aí, agradeço pela atenção de vocês aí. E é isso, gente. Acho que a gente pode encerrar, dar por encerrado aí, tá bom? Até a próxima aí.